A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está em Mateus 14:30, que nos diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Oremos. Deus seja louvado. Engrandecido seja o nome do Senhor. Pai querido e amado Deus, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajuda, nos orienta, Senhor, a compreendermos e entendermos a palavra do Senhor. Que ela entre e gere vida aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem onde o Senhor Jesus vai andar sobre o mar. Jesus pega os seus discípulos e ele os manda embarcar e passar adiante para o outro lado do lago, do mar. E que depois Jesus iria. Mas Jesus, ele gostaria de ficar sozinho, ele queria ficar sozinho para orar ao Pai, ter um momento. E na quarta vigília da noite, bem de madrugada, o Senhor vai até aos discípulos, andando pelo mar. E os discípulos começam a achar que Jesus era um fantasma. É um fantasma. Mas aqui no 14:27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes aquilo que nós vemos parece até fantasma que se apresenta para nós e não é. É Deus querendo nos mostrar algo, é Deus nos orientando naquilo em que devemos fazer e agir. E Ele diz para nós neste dia: não temas, não temais, tende bom ânimo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas sabemos que estamos vivendo dias que não são bons. Mas o Senhor está dizendo para nós neste dia: não temais. Primeiro ele diz: tem bom ânimo. E depois ele diz: não temais. Não temais esta situação que você está passando, que você está vendo. Não temas. Não temas. Tem o quê? Bom ânimo. Peça a Deus ânimo. Peça a Deus que te fortaleça, que te renova. Entre na presença de Deus, orando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E você vai ver o ânimo chegando, a alegria chegando ao teu coração. E respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, ele pega e diz: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Quantas vezes nós duvidamos de que é o Senhor? Quantas vezes nós duvidamos: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça isso. Às vezes, a gente por medo duvida, mas o Senhor não quer que nós venhamos andar duvidosos, porque aquele que duvida é como a onda do mar, é jogado de um lado para outro, e o Senhor não quer que nós venhamos sermos jogados de um lado para o outro. O Senhor deseja que nós venhamos ter nele plena confiança de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém?
E quando Pedro pede, Jesus atende. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, cheio de fé, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que maravilha, que experiência maravilhosa. As pessoas às vezes criticam Pedro, mas Pedro teve essa experiência maravilhosa de andar sobre as águas. Quando nós temos fé em Deus, nós andamos sobre as águas. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Nós experimentamos algo que as pessoas não experimentaram, mas é necessário ter fé. Fé. Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai tendo fé. E quando você não faz isso, olha o que acontece. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro estava cheio de fé, mas parou, começou a reparar na força do vento. Se você parar para reparar, para prestar atenção no que você está passando, nas dificuldades, porque a gasolina está cara, porque o arroz está altíssimo, o feijão, e você começa a prestar atenção. Que essa enfermidade que está no meu corpo, essa enfermidade não me deixa, eu estou doente, eu estou com dificuldade, e você começa a reparar todas essas coisas. Você deixa de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor e passa a murmurar, passa a reparar na força do vento, passa a reparar nas coisas que vêm sobre a sua vida. Não, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não fique reparando nas coisas que estão em volta e se preocupando. Jesus disse para os seus discípulos: não atemorize o vosso coração. Não se atemorize. E lembra que ele disse: tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Mas Pedro começou a reparar na força do vento. Quando você começa a reparar nas coisinhas pequenininhas, você começa a cair. Olhe para Jesus. Reparando na força do vento, teve medo. Ele ficou com medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ainda bem, né? Que ele começou a gritar e clamar para que o Senhor o salvasse. Salva-me, Senhor. E o nosso Jesus Cristo, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus maravilhoso, sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a estender as suas mãos para nós. A palavra de Deus aqui, em Mateus 14:31, diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse:
homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide. Não duvide do seu Deus. Não duvide das promessas que o Senhor te fez. Não duvide do que o Senhor tem dito que vai fazer na sua vida. Não duvide. Não seja um homem de pequena fé. Confie. Confie em Deus. Confie que Ele vai te ajudar e que a força do vento não vai te matar. Porque a força do vento não matou Pedro. A força do vento não afogou Pedro, porque ele gritou: clame ao Senhor, busque ao Senhor e não duvide. Ouça a palavra de Deus para que a fé ela venha crescer dentro de você. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus pega Pedro e os dois voltam para o barco. Não diz que Jesus botou Pedro no colo e levou ele para o barco, não. Diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Jesus está com você, meu amado e minha amada irmã, o vento cessa, a tempestade para. Mas é necessário clamar a Ele. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. E você vai ver aqueles que te ladeiam, adorando, louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigada pela Tua prontidão, Senhor, de que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós gritamos ao Senhor, pelo Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor vem em nosso socorro. É como aquela mãe que quando seu filho grita, ela está fazendo, esteja ela fazendo o que estiver, ela larga tudo e vai correndo socorrer o seu filho. Obrigada, Senhor. E eu quero te pedir nesta hora, socorre-nos. Socorre-nos, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Tu sabes o que eles estão passando. E como foi dito a Pedro, eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a cada um deles ânimo, Senhor. Dá ânimo aos teus filhos. Dá ânimo para que eles possam enfrentar as lutas e as batalhas do dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles não venham temer, porque o Senhor é com eles. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor entra no nosso trabalho, quando o Senhor entra nos nossos negócios, a mudança, a transformação. E em nome de Jesus eu te peço nesta hora, transforme, Senhor, as nossas vidas. Muda em nome de Jesus. Traz, Senhor, a paz. Afasta de nós a dúvida. Afasta de nós o medo, Senhor. Afasta de nós aquilo que nos faz temer. Aquilo que nos faz perder a fé. Afasta de nós, mas te peço, derrama da tua fé sobre as nossas vidas e nos fortaleça, nos revigora. Deus, cura a alma e o espírito. Liberta-nos de tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que tenhamos um ano de paz, um ano de alegria,
que as mãos do Senhor sejam sobre a sua vida e que o Senhor continue te abençoando ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado.